Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o Ramon, tenho 23 anos e me formei em Ciência da Computação há quase 2 anos. Atualmente trabalho como analista de dados numa empresa de pesquisa de mercado, onde comecei como estagiário em 2022 e hoje atuo como pleno. Criei esse canal lá na pandemia com o intuito de compartilhar alguns códigos interessantes, principalmente utilizando Python e várias de suas bibliotecas. Algumas eram um pouco conhecidas, outras nem tanto. Alguns exemplos que eu posso citar são as geradoras de desenho ASCII, bibliotecas voltadas para edição de imagem, entre outros. Após muito tempo com o canal parado, decidi dar uma nova chance e compartilhar alguns conhecimentos do mundo da computação e também mostrar várias coisas interessantes que a programação pode nos proporcionar. Bem, vamos começar pelo começo. Quando criei esse canal, eu ainda estava no meio do curso e não tinha uma visão mais ampla sobre a graduação, carreira profissional, entre outras burocracias que todo estudante de computação passa. Mas hoje, esses pontos de certa forma são mais fáceis de visualizar. Então achei interessante a ideia do primeiro vídeo ser voltado para a minha experiência na faculdade e dicas de como se sair melhor como estudante de ciência da computação ou cursos correlatos. Ao todo, separei 7 dicas bem interessantes que fizeram parte da minha formação e me ajudaram durante o processo de graduação. Eu espero de verdade que isso ajude vocês de alguma forma. Então vamos lá. A primeira dica é: aprenda lógica de programação. É a primeira dica e é a mais clichê de todas. Aparentemente todo mundo fala isso e parece básico, mas muita gente acaba pulando essa etapa ou não dá o devido valor. A lógica de programação é a sua fundação como programador. É a semente que você planta para ser um programador melhor, não duvide disso. A lógica vai te ajudar a pensar de forma estruturada, criar soluções eficientes e entender melhor qualquer linguagem de programação. Não importa se você está estudando Python, Java ou até algo mais complexo como C++. A lógica está por trás de tudo. Minha recomendação é começar resolvendo exercícios simples, como os de algoritmos básicos, e depois evoluir para problemas mais complexos. Aproveite bastante para praticar com os exercícios fornecidos pelos professores, mas também busque na internet exercícios diferentes para validar seus aprendizados. Existem sites como HackerRank e o Code Wars que são ótimos para praticar, além de muitos cursos introdutórios gratuitos disponíveis por aí. Se você está no início da faculdade, aproveite bem as aulas de algoritmos, porque é ali que você aprende a pensar como um programador. A segunda dica é: não se limite às matérias da faculdade, estude por fora também. A grade curricular, por mais importante que seja, muitas vezes não cobre tudo o que o mercado exige, ou o que você pode precisar no futuro. Por exemplo, enquanto a faculdade foca bastante nas bases teóricas como algoritmos, cálculo e arquitetura de computadores, muitas vezes ela deixa de lado ferramentas práticas ou tecnologias mais recentes, como frameworks, bibliotecas específicas ou metodologias que estão em alta no mercado. Tirar um tempo para aprender por conta própria pode ser um diferencial. Escolha algo que te interesse, como desenvolvimento web, ciência de dados, inteligência artificial ou até mesmo algo mais básico, como controle de versão com Git. Existem muitos recursos gratuitos, como documentações, vídeos no YouTube e plataformas de cursos como a Udemy, que podem complementar o que você está aprendendo na faculdade. Acredite, explorar esses cenários vai te colocar na frente de muita gente. Terceira dica: priorize qualidade ao invés de quantidade. No começo, é normal ficar perdido com tantas possibilidades, mas saiba filtrar o que você está aprendendo. No início, pode ser importante testar várias linguagens de programação, tópicos, frameworks, mas não atire para todos os lados cegamente. Foque em uma coisa de cada vez. Escolha algo que te interessa, pratique, teste e se aventure. Se for muito difícil focar em apenas uma coisa, escolha 2, uma que você já está mais habituado e quer melhorar, e outra que você ainda não conhece muito, mas quer aprender o básico. Eu confesso que errei muito no início. Comecei a me interessar por ciência de dados no segundo semestre e ao invés de dar mais atenção para isso, já que era algo que eu gostava, não priorizei e simplesmente pulei para o próximo tópico. Decidi tentar aprender várias linguagens de programação, pois na minha cabeça tem um currículo cheio de conhecimentos diferentes que me gerariam um emprego futuramente. O resultado foi que isso tudo me gerou frustração, porque aprendi o básico de cada uma e decidi não avançar mais. Após muito tempo gasto dedicando a isso, percebi que eu ignorei completamente a parte de ciência de dados, sendo que era um tópico que eu gostava e me estimulava a estudar. Não estou dizendo que deveria ter focado 100% em ciência de dados, mas como era algo que eu sabia que tinha afinidade, deveria ter me esforçado um pouco mais para melhorar nisso. Em vez disso, simplesmente ignorei por um tempo e dei total atenção a outras tecnologias, uma atrás da outra, sem parar.
Por não saber equilibrar, acabei aprendendo o básico de umas 5 linguagens de programação diferentes, voltada principalmente para web e mobile, áreas que não me agradavam e que eu simplesmente estava fazendo por fazer, sem dedicação genuína. Essa abordagem de priorizar qualidade ao invés de quantidade ajuda a manter o equilíbrio entre o aprofundamento no que você já sabe e a exploração de novos conhecimentos. Assim, você evita uma sobrecarga de tentar aprender tudo ao mesmo tempo e consegue aproveitar melhor o processo de aprendizado. Lembre-se, às vezes menos é mais. Não adianta saber 10 linguagens de programação diferentes se você não consegue passar do básico em nenhuma delas. É importante se centrar em algo que você gosta e tem afinidade para obter certo domínio. Quando você aprende uma linguagem de programação em nível intermediário ou avançado, aprender outra se torna muito mais fácil. Além disso, você já terá desenvolvido muito mais lógica e adquirido conhecimento em funções e processos mais complexos. Quarta dica: a prática leva à perfeição. Cursos, livros e conteúdo na internet são importantes, mas somente ler e ouvir não vão te levar muito longe. Eu citei anteriormente sobre estudar por fora e fazer cursos se fizer sentido para você, mas não se sature comprando muitos. Faça um de cada vez e pratique o que você está aprendendo. Antes de comprar um novo curso, analise com cuidado os tópicos que ele aborda e veja se não tem muita coisa repetida em relação a outros que você já comprou. Afinal, não adianta muito comprar 100 cursos se você simplesmente assiste, não pratica e finge que entendeu. O mesmo vale para livros técnicos. Não adianta encher sua prateleira de livros se você não os lê e os estuda de verdade. Computação exige prática. É sobre testar, errar e refazer até acertar. Outro ponto importante é filtrar os assuntos na internet. Com tanto conteúdo disponível, é fácil se perder ainda mais quando já estamos meio perdidos. Tenha foco e saiba priorizar. Eu errei muito nisso, e o resultado é que, no final, você só fica com a sensação de que sabe sobre o assunto. Mas na verdade é só isso, a sensação de saber sem realmente saber. Na época da pandemia eu perdi as contas de quantos cursos eu assisti. Chegou uma hora que nem anotações eu fazia mais. Não colocava em prática e já partia pro próximo. No final, pelo menos uns 80% do meu tempo foi perdido, simplesmente por falta de colocar em prática. Você não precisa absorver 100% de todo o conteúdo que consumir, mas é importante saber se está se sabotando ou não. Lembre-se, a prática na computação é muito importante e é o que realmente vai te levar a dominar assuntos, tópicos e linguagens. Quinta dica: aproveite as atividades extracurriculares que a faculdade pode proporcionar. Esse tipo de atividade pode oferecer experiências muito enriquecedoras e ajudar você a explorar áreas que vão além das matérias do curso. Projetos de extensão oferecem temas variados que podem despertar o seu interesse. Eu, por exemplo, participei de um projeto que envolvia protoboard, sensores e Raspberry Pi, que é basicamente um mini computador que pode ser usado para projetos de automação, aprendizado e prototipagem. Eu nunca tinha tido experiência com isso, e no projeto precisei lidar tanto com a parte física dos hardwares, quanto programar o comportamento deles usando Raspberry. Então foi algo muito diferente do comum que me proporcionou um conhecimento a mais. Iniciações científicas são outra oportunidade interessante. Elas vão te ensinar muito, porque você será responsável por conduzir sua pesquisa, escrever e defender uma tese. E aqui já vai mais uma dica. Procure professores que ofereçam projetos com temas que te interessem, ou se você já tiver uma ideia de tema, apresente sua proposta para algum professor que oriente iniciações científicas. Antes de começar, leia artigos de outros alunos que o professor já orientou, para você entender melhor os temas e a estrutura dos trabalhos. Também é importante conversar com alunos que já foram orientados pelo professor em questão para entender como que é o estilo de orientação, como por exemplo se ele apoia e ajuda os alunos durante o processo, para você não acabar tendo uma surpresa e correr perigo de desistir da iniciação posteriormente. Monitorias são bem interessantes também, mas na minha experiência eu só colocaria à frente dos outros tópicos citados caso você esteja indo pelas horas extras ou pela remuneração, pois é a atividade extracurricular que, na minha opinião, menos te estimula a explorar cenários diferentes e aprender novas coisas. Por fim, temos os estágios, que de longe para mim é a atividade extracurricular que mais agrega em conhecimento, pois você estará lidando diretamente com o mercado de trabalho e suas situações diversas. Conheci amigos que começaram a estagiar nos primeiros semestres e adquiriram conhecimento que hoje reflete bastante no nível profissional deles, pois eles basicamente saíram na frente. Eu particularmente preferi começar o meu estágio nos últimos 8 meses de faculdade e não me arrependo. Já estava terminando quase tudo e isso me deu mais tempo livre para dedicar ao estágio. Ambas as escolhas têm seus prós e contras,
E se for uma vontade sua de estagiar, você deve analisar o que faz mais sentido para sua rotina e objetivos. Sexta dica: não ignore as matérias de matemática. Matérias como cálculo, álgebra e outras relacionadas à matemática são um pesadelo para muita gente, mas podem ser muito importantes dependendo da área que você vai seguir. Embora eu concorde que, para muitas pessoas que fazem computação, ter tantas matérias de matemática na grade pode não fazer tanto sentido, o objetivo delas vai além do conteúdo em si. Essas disciplinas têm um papel importante, que é ajudar a desenvolver a lógica matemática. E o que isso significa? A lógica matemática é a base para estruturar pensamento de forma clara e eficiente, algo essencial para resolver problemas complexos na computação. Mesmo que você nunca use cálculo diferencial diretamente, a habilidade de decompor problemas e seguir passos lógicos vem de uma base fortalecida por essas matérias. Agora, eu sei que essas matérias podem ser realmente difíceis, então quero compartilhar uma frase muito interessante que um professor me falou uma vez e que mudou minha forma de estudar. Minha turma inteira estava com dificuldades em cálculo 1, e lá para metade do semestre, o professor disse: "Pessoal, não é que vocês não sabem cálculo, é que vocês não sabem matemática do ensino médio." Isso me pegou um pouco de surpresa, principalmente porque eu sempre gostei de matemática e achava que sabia muito. No final das contas, percebi que eu não sabia tanto assim. Essa frase me fez refletir e eu comecei a prestar mais atenção nas situações em que tratava em algum exercício. Se envolvesse tópicos de matemática do ensino médio que eu não lembrava bem, como sei lá, propriedades de potenciação ou algo do tipo, eu dava um passo para trás e revisava. Por mais simples que pareça, voltar ao básico faz uma enorme diferença. Às vezes é melhor dar um passo para trás para conseguir avançar 2 para frente. Lembre-se disso. Sétima e última dica: entenda que os professores podem ser seus amigos. Na escola passamos por muitos professores, alguns mais fáceis de lidar, outros nem tanto. Na faculdade não é diferente. A diferença é que na faculdade a sobrecarga é maior por conta do grau de dificuldade das matérias. Isso pode nos fazer sentir menos à vontade com a maioria dos professores, principalmente aqueles que passam muita matéria ou são mais exigentes. Mas é importante saber filtrar essa impressão. Professores podem ser seus amigos, isso pode tornar as disciplinas mais leves de lidar. Não hesite em ir nos horários de dúvida se for preciso. Esse é um ótimo momento para criar uma aproximação melhor com os professores e ao mesmo tempo entender os conteúdos. Mesmo aquelas dúvidas que você acha que são idiotas e tem vergonha de perguntar na frente de todo mundo na sala, podem ser resolvidas nesses momentos. Acredite, não existe pergunta idiota. O que existe é a falta de conhecimento prévio ou dificuldade em entender o tópico em questão. É muito melhor esclarecer uma dúvida no momento e estar preparado para os tópicos seguintes, do que deixar uma questão pendente e comprometer de certa forma o entendimento do restante da matéria. Por fim, você não precisa tratar os professores como completos estranhos. Se você se sente à vontade e percebe abertura, aproveite para tentar uma aproximação. Professores que levam a sério sua profissão não vão deixar de te ensinar ou te ignorar. Pelo contrário, eles vão te incentivar ainda mais. Enfim, pessoal, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que essas dicas tenham ajudado ou pelo menos inspirado você de alguma forma. A ideia aqui foi compartilhar um pouco das minhas experiências na faculdade e dar algumas sugestões para quem está no processo atualmente ou pensando em começar. Pretendo voltar com mais vídeos aqui no canal, trazendo conteúdos interessantes sobre computação e várias coisas que podemos fazer utilizando programação. Então, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!